Treino de foco abdominais, e hoje um abdominal na prancha inclinada e pesada. Se é pesado, não é para iniciante, o pessoal que já está treinando há algum tempo já tem condições musculares de fazer o exercício. Vocês vão ver que o exercício solicita inclusive musculaturas de membro superior, mas atua fortemente sobre a musculatura abdominal. Então vamos ver agora o Jefferson aqui executando na prancha inclinada, para primeiro nós entendermos o movimento, depois nós vamos analisar o movimento abdominal, ou o exercício abdominal. Então esse aqui é a execução do movimento para treinamento da musculatura abdominal. Você pode ver que na fase excêntrica o Jefferson está fazendo bem lento. E aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção panorâmica na execução geral do movimento que nós vamos detalhar. Ok, Jefferson, agora nos segura um pouquinho aí e dá uma relaxada. O que nós podemos notar? Membros inferiores trabalham com sobrecarga. Vamos mostrar que Jefferson, só segura lá, pode deixar o tua pelve aqui no solo, só suspende o membro superior aqui. Então o que nós temos que analisar? Pode relaxar que eu seguro aqui para depois fazer. Nós temos que analisar que peso do pé tem massa, segmento perna e segmento coxa. E o vetor gravitacional, tanto do peso do pé, quanto da perna, quanto da coxa, é na vertical. E se nós analisarmos o movimento de membro inferior, sustenta agora um pouquinho, já fez isso. O movimento é todo executado no eixo de rotação do quadril ou na articulação do quadril. Então nós temos que analisar nessa posição aqui que os vetores gravitacionais estão verticalizados, descendo na vertical, tanto para o peso do pé, quanto o peso da perna, quanto o peso da coxa. E como desce na vertical, ao passar na linha da articulação do quadril, existe uma distância. Se eu considerar o centro de massa da coxa descendo aqui, na vertical, há uma distância em relação ao eixo de articulação do quadril. Se eu considerar a perna e a massa da perna, há uma verticalização desse vetor gravitacional, da massa corpórea do segmento perna, vertical, e ao descer aqui verticalmente, há uma distância em relação novamente ao eixo articular do quadril, a articulação do quadril. E por último, se nós considerarmos os pés, há um peso, uma massa corpórea aqui, o seu vetor do centro de massa é vertical, e ao descer vertical há uma distância novamente horizontal em relação sempre ao eixo articular do quadril, ou a articulação do quadril. E quando o Jefferson desce o movimento freando excentricamente e aumenta essas distâncias do vetor gravitacional de pé, de perna ou de coxa em relação ao eixo de rotação do quadril, ele aumenta fortemente o braço da alavanca de tração, de resistência desses segmentos corporais, aumentando fortemente o trabalho da musculatura reto-abdominal. Então eu gostaria que vocês percebessem agora, ou focassem a interpretação de vocês, a análise, nesse movimento de membro inferior. Depois tem outros detalhes que nós vamos analisar também. Mas primeiramente, eu gostaria que vocês analisassem esse movimento, principalmente a fase excêntrica do Jefferson. Procurem perceber que os vetores que estão verticais aqui do segmento coxa, perna e pé aumentam a distância em relação ao eixo articular do quadril. Isso aumenta fortemente o braço da alavanca da resistência, consequentemente aumentando a tensão muscular sobre o reto abdominal. Então, observe lá. Isso, já sustenta, né? Ó, desceu, aumentou. Vejam bem onde está o eixo. Foque em interpretação para membros inferiores. Então a gente vê a pelve deslocando o eixo do quadril e os membros inferiores abrem um ângulo em relação a isso. Mais uma, Jefferson, para a gente poder mostrar. Sustentando sempre a fase excêntrica. Isso, ok, agora dá uma descansada disso. Então o que nós podemos perceber primeiramente nesse movimento? Conforme ele desce membros inferiores, como eu falei, aumenta os braços da alavanca, e esse é um fator para aumentar o trabalho tensional da musculatura abdominal. Mas não é só isso. Se nós observarmos bem, nesse momento aqui o Jefferson está com a pelve em contato com o banco e a coluna vertebral está com as suas curvaturas normais. Se nós observarmos bem o movimento e agora não focarmos no movimento do membro inferior, mas focarmos no movimento da coluna vertebral, nós vamos perceber que a coluna vertebral do Jefferson faz uma flexão lombar, ou seja, ela aproxima a região do processo tifoide, do externo, da região pubiana, faz uma aproximação, fazendo com que a pelve se desloque da prancha e se aproxime da região do processo tifoide, do tórax, fazendo uma flexão lombar da coluna vertebral. Essa flexão lombar da coluna vertebral exige trabalho dinâmico de reto abdominal, pois o reto abdominal é o músculo primário para fazer flexão lombar da coluna vertebral. E o Jefferson, ao realizar esse movimento da pelve, aproximando
retirando a pelve do banco e aproximando do processo tifoide, atua fortemente sobre o reto abdominal como motor primário. E lembrando que nós temos ainda a carga adicionada do peso gravitacional do segmento coxa, perna e pé. Então eu gostaria agora que vocês observassem a execução novamente do Jefferson, mas com enfoque da observação no movimento de coluna vertebral e deslocamento da pelve em relação ao banco. Observem lá. Isso. Vejam bem como a pelve se desloca, né? Então nós podemos notar aqui, ó, o deslocamento da pelve, a região lombar se desloca fortemente. Então há uma flexão da coluna vertebral, como eu havia falado, e isso intensifica dinamicamente e fortemente o trabalho do reto abdominal. Obviamente tem um movimento que nós já falamos dos membros inferiores, sustentando sempre na fase excêntrica esse movimento e gerando maior carga tensional sobre o reto abdominal. Ok, Jefferson, segura. Então, vocês podem observar bem que é um movimento que também exige, além de muita força do reto abdominal, dos flexores do quadril e a própria sustentação de membros superiores, o latíssimo do dorso também atua aqui fortemente para sustentar isometricamente a posição de membro superior. Nós temos aqui um trabalho então sinérgico de vários encadeamentos musculares, desde membro superior até flexores do quadril e principalmente reto abdominal, que é o objetivo principal desse exercício. Então ele é um exercício que exige um encadeamento cinesiológico de vários grupos musculares, consequentemente exige fortemente coordenação motora. Então não é um exercício nem um pouco adequado para um indivíduo iniciante, e sim para um indivíduo intermediário ou avançado, que já domina coordenativamente o movimento e tem força básica em membro superior, em latíssimo do dorso e principalmente em reto abdominal para conseguir executar de forma controlada o movimento. E nós podemos fazer alguma sequência para ajudar vocês a fazer o primeiro exercício com uma carga um pouco menor, eu disse um pouco menor, e depois passarmos a executar o mesmo exercício com uma carga tensional sobre a musculatura mais avançada. Então o Jefferson vai fazer duas execuções agora aqui, uma primeira sem muita movimentação de membro inferior para vocês perceberem o que seria, entre aspas, mais leve, esse mais leve entre aspas, e depois o que nós poderíamos avançar na execução para fazer mais intenso ainda. Lembra, sempre controlando o movimento, nunca balístico, nunca solto, controla principalmente fase excêntrica. Então, nessa posição que o Jefferson está executando, vocês podem ver que ele não escreve o movimento descendente dos membros inferiores quando ele executa o movimento da coluna vertebral. Na verdade, os membros inferiores ficam praticamente verticalizados e o movimento se restringe à flexão lombar da coluna vertebral. Não há aquele balanço de membros inferiores. Ok, Jefferson? Isso seria um pouco mais tranquilo para fazer, com uma carga tensional um pouco menor, já que eu não gero braços de alavanca, inclinando membros inferiores, dando prosseguimento no movimento, como eu falei no começo da descrição do exercício. Agora o Jefferson vai fazer como ele estava mostrando antes, fazendo esse movimento. Esse movimento não pode ser balístico, não pode ser usado como pêndulo, ele tem que descer controlado e subir controlado. Aí vai aumentar fortemente o trabalho tensional sobre reto abdominal. Isso. Vejam bem agora, desce membros inferiores e volta a tensionar. Vai ter uma carga maior, mas tem que ser controlada essa descida e sem movimento muito acelerativo na volta para ter um trabalho tensional, principalmente da fase excêntrica, mais forte sobre o exercício, sobre o grupo reto abdominal. Então o que nós podemos perceber na série abdominais do treino foco de hoje? Um exercício avançado, um exercício forte, um exercício bem intenso, aonde indivíduos que já estão no nível intermediário e avançado devem executar. Nós mostramos ao longo dessa série abdominais exercícios leves, exercícios para iniciante, qual seria a respiração mais adequada para o pessoal executar. Então nós mostramos, além de uma variabilidade enorme de exercícios, nós mostramos também várias técnicas e questões paralelas, como é o caso da respiração, envolvidas nos exercícios abdominais. A série abdominais vai se despedindo hoje. Nós iremos entrar com outra série nesse dia e nós talvez futuramente venhamos a voltar, a entrar novamente com as séries abdominais. Mas nós já julgamos, o Treino Foco já julga que já temos um volume de exercícios abdominais bem grande, descritos fortemente e aprofundadamente toda a técnica, toda a biomecânica do exercício e toda a cinesiologia dos exercícios abdominais. É só você entrar no nosso site www.treinofoco.com.br
descer um pouquinho na página inicial, você vai encontrar um módulo onde nós só temos ali os exercícios abdominais, da série abdominais. Então a série abdominais se encerra hoje com um exercício forte de abdominais. Semana que vem nós vamos iniciar uma nova série, não vou falar ainda qual é para deixar no ar um pouco de curiosidade de você, mas nos acompanhe semana que vem que iniciamos uma nova série. Grande abraço pessoal, até o próximo vídeo.